E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de programação 1. Hoje vamos utilizar a ferramenta DevC++, que é um software livre. Hoje vamos iniciar nossa aula aprendendo um pouco as definições e para que servem as variáveis e bibliotecas que declaramos em nosso sistema. Então, para começar, vamos aqui abrir um código-fonte e, como de praxe de início, vamos iniciar incluindo nossas bibliotecas padrões, que aqui hoje vamos utilizar a include stdio.h, include stdlib.h. Então, para que servem essas bibliotecas? Essas bibliotecas são elas que agrupam um conjunto de funções que facilitam nossa vida durante a programação, certo? Por exemplo, a biblioteca include stdio, seu nome é bem sugestivo, IO, Input, Output, ou seja, é uma biblioteca de entrada e saída. A biblioteca stdlib, ela é responsável pela conversão das strings em números e do gerenciamento e alocação de memória, né? Então, esses arquivos são arquivos de cabeçalho que possibilitam a utilização de funções na linguagem C. Então, vamos continuar declarando agora a função main. A função main ela é a função principal do programa. É por meio dela que nós conseguimos iniciar a execução deste programa, né? Então, a função main ela se inicia com a abertura das chaves e finaliza com a finalização das chaves, certo? Então, para um programa básico, vamos iniciar apenas fazendo um printf. O que é um printf? Um printf ele é responsável pela saída de dados, pela impressão na tela. Então, nós vamos apenas pedir que o usuário, primeiramente, imprima na tela um olá. Todos estamos vivos. Estamos vivos. Olha só. E finalizando com o ponto e vírgula. Gente, não esquece, ponto e vírgula no final. Seu programa não irá compilar sem ele, certo? Então, vamos agora aqui compilar nosso programa. Primeiramente, vamos salvar. Então, aqui, primeiro, programa, certo? Salvar. Agora, vamos executá-lo. Olha só. Olá, todos estamos vivos. Então, o que aconteceu? Nosso compilador converteu a linguagem padrão para a linguagem de máquina, o que nós escrevemos para a linguagem de máquina. Certo, mas por que ficou esse caractere estranho aqui no olá? Por que não saiu o A? Então, galera, outra biblioteca muito importante na questão de acentuação é a include locale.h. Sem essa biblioteca, nós não podemos atribuir acentuação às palavras. Então, sempre que quisermos colocar acentuação nas palavras, temos que declarar a biblioteca include locale e setLocale lc underline ao vírgula português, que é a linguagem que nós estamos escrevendo, certo? Ponto e vírgula. Verifique só, vou recompilar o programa e agora vou executar. Olá, todos estamos vivos. E seu olá saiu normalmente. Então, algo bem importante de se lembrar. Sempre que você quiser colocar uma frase e tiver acentuação, utilize o locale, certo? Então, vamos continuar aqui. Lá em lógica de programação, nós aprendemos a fazer um algoritmo de um programa que solicitava que o usuário inserisse a sua idade, certo? E apresentasse a soma das idades. O usuário tinha que apresentar duas idades e depois o sistema apresentasse a soma dessas idades. Vamos implementar esse programa? Só vamos abrir um novo projeto aqui. Então, vou colocar aqui, olha. Então,
usuário insira duas idades e apresente a soma delas, ok? Então, vamos iniciar com o nosso include stdio.h, include stdlib.h, certo? Nossa função main, ok? Iniciar nossa execução. Então, vamos pensar um pouco. O usuário insira duas idades, certo? Então, primeiramente, eu tenho que informar o tipo dessa variável, ok? Então, aqui a gente vai chamar de declaração de variáveis, ok? Variáveis, no comentário aqui. Eu vou inserir primeiramente o tipo, int inteiro, certo? E vou colocar aqui idade 1, idade 2, certo? Ponto e vírgula. Finalizei minha sentença. Então, eu preciso de duas idades e eu preciso solicitar que o usuário informe essas idades. Então, agora, eu vou solicitar, então, entrada de dados, né? Eu vou solicitar que o meu usuário insira essa informação. Eu vou utilizar aqui o printf para apresentar na tela a solicitação do usuário, né? Então, por favor, insira a primeira idade. O /n é utilizado para pular linha, né, para o nosso programa ficar organizado. Então, é sempre bom a gente pensar nisso. E agora, eu vou usar o scanf. O que o scanf faz? O scanf ele é responsável pela entrada de dados. Ou seja, eu pedi para o usuário digitar, o meu scanf vai armazenar o que o usuário digitou, certo? Então, como a gente está trabalhando com inteiro, eu vou colocar aqui, abre parênteses, %i de inteiro, certo? Vírgula, e comercial, eu estou chamando, estou alocando essa variável, idade 1. Finalizo com ponto vírgula. Faço novamente a entrada para segunda idade, certo? Eu tenho que apresentar duas idades. Então, mesmo processo, print f, scan f, %i, e comercial, idade 2, certo? Então, aqui, nós fizemos a entrada de dados, solicitando ao usuário que informasse a idade, 1 e 2, e lemos essa idade. Armazenamos num local da memória a idade 1 e em outro local da memória a idade 2, certo? Agora, nós iremos fazer, agora nós vamos realizar a declaração ou a atribuição de variáveis, certo? Então, nós vamos atribuir nossas variáveis. Para atribuir nossas variáveis, nós precisamos de uma outra variável, certo? Eu preciso da soma da idade 1 e da idade 2. Então, vou voltar aqui no meu inteiro e vou declarar mais uma variável, soma. Aqui em atribuição, eu vou fazer soma, receber idade 1 mais idade 2, ponto e vírgula, para finalizar. Então, eu fiz a atribuição. Lá em algoritmo, introdução ao algoritmo, nós vimos que a atribuição era um sinal de uma setinha, certo? Aqui no C é o igual. Então, soma, recebe idade mais idade 2. Agora sim, eu vou fazer a minha saída de dados.
Então, minha saída de dados vai ser feita por meio de um printf, certo? Então, vamos colocar printf soma idades, dois pontos, %i barra n, para ficar organizado. E aqui eu vou ler a soma, certo? Vamos executar para ver como fica? Então, vou executar aqui, segundo programa, salvar, vamos executar. Então, por favor, insira a primeira idade. Então, aqui 20. Insira a segunda idade. Vamos colocar mais 20. Soma de idades é igual a 40. Tá, mas eu quero que o usuário mostre, que o sistema mostre as duas idades mais a soma delas. Então, o que que a gente vai fazer? Então, idade. Então, vamos colocar aqui, olha, primeira idade, %i. Mas, anteriormente, a gente aprendeu que o barra invertida n, eu pulo linha, certo? Então, o barra t, barra invertida t, eu dou espaço, faço tabulação, ok? Então, aqui a gente vai, primeira idade, barra invertida n, certo? Segunda idade, %i, barra invertida n, soma idades, ok? Aí aqui eu vou chamar idade 1, idade 2 e soma. Então, agora vamos compilar nosso programa novamente e vamos verificar. Então, insira a primeira idade, então 20, a segunda idade 50. Então, primeira idade 20, segunda 50, soma de idades 70. Bem simples, né, galera? Pois é. Então, aguardo vocês na próxima aula, na próxima videoaula de programação 1. Até mais!